Bom dia a todos. É uma honra muito grande para mim estar participando aqui dessa festa literária. E eu vejo, quando cheguei aqui, uma escola viva, onde vocês, alunos, estão fazendo uma escola diferente. Participei desde o início, visitei todas as salas, fiquei muito encantado com o que eu vi. Participei ali agora, vi o teatro, e quero falar com vocês um pouco de poesia em relação ao que a gente vive na poesia do Brasil. E eu quero dizer a vocês o seguinte: esse gênero literário que é poesia, para mim não é um gênero literário, é apenas uma forma de a gente escrever sobre aquilo que a gente sente no coração. Então, quando eu comecei a escrever as poesias, eu comecei a escrever primeiro para minha namorada. E eu fazia toda carta que eu mandava para minha namorada, atrás da carta ia um poema. E eu trouxe aqui uma dessas cartas. Vocês já ouviram falar em carta? Carta era a gente escrevia num papel alguma coisa e mandava pelos correios para uma outra pessoa. O que vocês fazem hoje na internet, através dos e-mails, a gente fazia com carta. Essa carta aqui eu mandei para minha namorada em 1982, 40 anos atrás. E aqui, nessa carta, eu escrevi um simples poema. Um simples poema que diz assim: 40 anos, hein? O sol e a lua, o peixe e o mar, o ar e o vento me fazem lembrar. O ar sem o vento, o mar sem o peixe, o eclipse me fazem chorar. O ar com a lua, o vento a mudar. O peixe é você e eu sou o mar. Esse poema eu escrevi em 18 de janeiro de 81 e mandei para minha namorada junto com uma carta. Posteriormente, a minha namorada, que casou comigo, estamos casados há 35 anos, nós fizemos um livro de poesia com as cartas. Inclusive, nesse envelope aqui, ele é de 83, que está na carta. E o livro Amor e Poesia tem dois pombos correios, ó, levando as cartas. E nessa minha adolescência, eu comecei a escrever os poemas. E hoje, temos alguns livros publicados, sempre de poesia. Também escrevemos um livro sobre Alberto de Oliveira, o poeta de Saquarema. Esse poeta, que poucas pessoas conhecem, e vocês devem cobrar o professor de literatura de vocês, de português, sobre a história de Alberto Oliveira. Ele foi um dos maiores poetas do Brasil, já que ele nasceu em Saquarema em 1837 e morreu em 1937. Ele viveu quase 80 anos fazendo poesia. Ele fundou a Academia de Letras no Rio de Janeiro, junto com Machado de Assis, Olavo Bilac. O Olavo Bilac chamava Alberto Oliveira de mestre, meu mestre. A importância desse parnasiano, Alberto Oliveira, nasceu em Saquarema. E poucas pessoas sabem disso, né? Então, essa reflexão, esse livro nós escrevemos para contar a história de Alberto de Oliveira. E eu trouxe também aqui, nós estamos aqui em frente a uma biblioteca. A biblioteca tem que ser o ambiente mais frequentado da escola, porque ali estão os nossos livros. E uma biblioteca que não for viva, ela corre o risco de acontecer o que esse poema fala. Esse poema é de Carlos Urban e o título é Biblioteca. Duas praças irmãs, biblio e teca,
na hora do almoço, com muito alvoroço, ouvem a voz da mãe praça: Bíblio, Reca, vem almoçar, a guisadinha de papel para aplaçar. Então, meus irmãos, meus amigos, se a gente não usar a biblioteca para pegar os livros e para a gente ter acesso e ler, a praça vai comer os nossos livros. E come juntos os conhecimentos. Os conhecimentos estão nos livros. Não adianta só a gente ir na internet. A gente tem que ter acesso à biblioteca e aos livros, porque ali estão o conhecimento. Eu fiz também um livro chamado O Velho, a Árvore e o Menino, que ele conta a história de um velho e de um menino que quer proteger a natureza. E esse livro, uma vez na escola, um aluno pediu ao avô dele que trouxesse uma mensagem para a escola sobre o meio ambiente. E o avô dele fez um texto, ele leu para a escola, e depois eu conversando com o avô dele, que é o meu amigo João Batista, nós transformamos essa história nesse livro aqui. Eu vou ler para vocês, rapidinho. Tudo começa quando um velho começa a cavar a terra para plantar uma árvore. Cabelos escassos, enfraquecidos pela ação de muitos anos de vida, barba rala e de fios longos, já tocar-lhe o peito, passos lentos, daí o velho pode alcançar a extrema dobra do caminho, depois da qual nada mais se vê ou não existe. Curvou-se sobre os joelhos e determinando o ponto, lentamente pôs-se a cavar a terra, como se procurasse alguma coisa. Ao velho cavando a terra. Todo mundo está vendo? O gesto daquele velho despertou a curiosidade de um menino que passava ali. E a pergunta veio rápida: por que o senhor, meu velho, está cavando a terra? Aí o velho responde: estou dando meu último bom exemplo em favor da humanidade, antes de chegar à dobra do caminho de minha existência. Estou, em verdade, plantando uma árvore. Surpreso com a resposta, disse o menino: ora, plantando uma árvore ainda muito pequena é algo que só seria razoável esperar de um jovem, pois é certo que para crescer a árvore deverá muitos anos. Ou seja, o menino achando, o velho plantando árvore para quê? Ele não vai ver a árvore, mas crescer, né? E o Senhor, meu velho, já no fim da sua existência, certamente não vai ver a árvore crescer. O velho, de forma suave, esboçou um sorriso e falou: quem planta uma árvore pratica um sublime ato de entrega. Não pense em si mesmo, reflita bem. Outros caminhantes também cansados passarão por aqui depois de mim. Penso neles a plantar uma árvore. Ainda não totalmente convencido do real proveito do velho plantar a árvore, o menino falou: olhe em torno do Senhor e perceba que ninguém está plantando árvore. Certamente a árvore que está sendo plantada ficará só, isolada, e irá morrer. O velho, em tom profético, disse: não é certo pensar que a velhice é uma idade sem esperanças. A nossa esperança consiste em passar a nossa experiência de vida contribuindo para a construção de um mundo melhor para as pessoas que virão depois de nós. Deixemos como herança inestimável valor os nossos bons exemplos. Olhando carinhosamente para o menino, prosseguiu: se na velhice perdemos força e ímpeto, ganhamos compreensão e sabedoria e deixamos de ser egoístas. Ouça bem, jamais deixe de fazer na vida, em sociedade, o que lhe incumbe fazer apenas porque outros se omitem.
Por um instante, o velho pareceu falar, sorveu o ar puro com combustível e prosseguiu. Tenha, pois, esperança. Plantada a primeira árvore, outros depois de nós plantarão outras árvores. E se tornará uma floresta. Disse mais: o meu amor pela natureza não conhece, esteja certo, sentimento de egoísmo. E continuou afirmando: nada há, portanto, de impensado no gesto de plantar uma árvore na minha idade. A natureza, afinal, pertence a todos nós. O velho despediu-se do menino. Já é tarde. Preciso seguir, pois o sol da minha vida está pondo no fim do horizonte. Mas gostaria muito, menino, de te pedir um favor: que você cuidasse dessa árvore. Se despediu do menino e a árvore foi plantada. Terminamos. A lição que eu confundo no menino. A vida correu. O menino cumpriu a promessa. Lá retornou, sempre cuidou da árvore, regando-a, protegendo das intempéries e da ação predadora dos outros homens. Viu crescer, dar frutos e frutos, dele se serviu, repousou. Já no final da sua vida, quase chegando à borda do caminho, o menino, já então velho, lembrou-se daquela figura simbólica do seu exemplo de lição. Tinha como fisicamente presente em sua imaginação, em sua graça e saudade. O sol se punha no horizonte, era a hora do crepúsculo apontar de rumo à chegada da noite. Nessa linha da moldura da natureza, e a confirmar que o velho havia profetizado, já havia um lindo bosque e se escutava o anunciado dos cantos das cigarras. A natureza, enfim, venceu. Já o menino virou um velho e já havia uma floresta. Então esse livro aqui é para valorizar a natureza e o meio ambiente, para que todo mundo possa cuidar e plantar as árvores. Tá bom assim? Vamos bater palma. Na verdade, eu estou aqui para falar para vocês que todo mundo deve ficar em casa, na escola, começar para falar especialmente do que sente no coração. Normalmente a poesia é isso, né? A poesia é colocar para fora aquilo que a gente sente no coração. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre poesia e sobre sentimento, os livros que nós escrevemos? Quem levanta a mão. Pode falar. Escrever poesia como? Eu comecei a escrever poesia na adolescência, a partir dos 12, 13 anos. Depois eu escrevi mais a partir dos 17, 19, quando eu comecei a namorar a minha atual namorada, que é minha esposa. Todos esses livros aqui é dos Vênia ou vocês fez? Esses livros aqui são meus. Os Vênia estão aí. Vou contar uma historinha para vocês. Vitor Hugo, o Vitor Hugo está perguntando se a poesia precisa ter ritmo. Cada pessoa escreve de um jeito um poema. Se tiver ritmo, ainda é melhor. Sim, tem poesias que não possuem ritmo, mas se tiver ritmo, é ainda melhor. Mas eu fui entrevistado na Guarani e falei sobre uma questão interessante. Nós estudamos
estudamos, o Brasil foi descoberto em 1500. É isso, a história? Nesse livro aqui que a gente fez, junto com o Paulo, meu cunhado, Paulo Oliveira, ele conta aqui que antes de Dom Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil em 1500, já tinha sido vindo ao Brasil um outro navegante português chamado Duarte Pacheco Pereira, em 1498. Uma outra coisa também que eu queria... Vai falar? Quantas poesias você já fez? Eu já fiz cerca de 500 poesias, mais ou menos. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, nesse livro aqui fala, é uma coisa interessante, que é sobre nós achamos que vai vir à Terra um marciano. Como é que alguém dizer? Como é que seria um marciano? Marciano seria um homenzinho pequenininho, todo verde, né? Com anteninha, não é isso? Então eu vou perguntar a vocês o seguinte: quando chegou um português no Brasil em 1500 e os índios encontraram com ele, qual foi a impressão que o índio teve de um português? Seria a mesma impressão que nós teríamos se chegasse na Terra um marciano. Eu vou ler aqui um pedacinho do que disse o índio quando viu um português pela primeira vez no Brasil. Ele disse assim, é o índio Davi Yanomami: eu nunca tinha visto um branco, não sabia nada deles, nem mesmo pensava que eles existissem. Quando os avistei, chorei de medo. Os adultos já os haviam encontrado algumas vezes, mas eu nunca. Pensei que eram espíritos canibais e que iam nos devorar. Eu os achava muito feios, esbranquiçados e peludos. Eles eram tão diferentes que me atemorizaram. Além disso, não compreendia nenhuma de suas palavras emaranhadas. Parecia que eles tinham uma língua de fantasmas. Então, quando um índio viu um português pela primeira vez na Terra, era como se a gente estivesse vendo hoje descer aqui na Terra um homem de outro planeta, né? Então, esse livro aqui conta um pouco da história dos tupinambás que viveram aqui em Saquarema e foram dizimados aqui, nessa área de Japoné e Sampaio Correia, em 1578. Ô tio, quantos anos tu começou a fazer a poesia? Eu comecei, eu era ninho, eu tinha pelo menos uns 12 anos de idade. Então eu estimulo a vocês todos a escreverem os poemas. E pedi ao professor de vocês de literatura em português para contar a história de Alberto de Oliveira, o poeta de Saquarema. Bom, assim, os adultos querem fazer alguma colocação aí sobre a nossa história? Fala, professora. Vai falar. Não? Esse livro aqui de poesia, eu escrevi um poema na época sobre Saquarema. Saquarema é um agradecimento que eu fiz a Saquarema, porque eu não sou de Saquarema, eu sou de Araruama. Eu nasci no 3º distrito de Araruama, que é São Vicente de Paulo. Então eu escrevi um poema, Filhos do Coração. Saquarema, terra que nos acolheu como mãe amorosa, deu-nos o que tinha de melhor, amizade de seus filhos, sentimentos de compreensão e fraternidade. Permitiu que subíssemos no alto de sua colina mais alta
e lá reverenciássemos Nossa Senhora de Nazaré, permitiu que banhássemos em suas águas mais cristalinas, na laguna de onde seus filhos retiram sustento, e seu mar onde as correntes levam e trazem a vida. Permitiu que fôssemos até as suas montanhas, Amar e Querer, Castelhana, Mato Grosso, que bebêssemos das águas mais puras de suas fontes e ribeiros. Permitiu também que compartilhássemos da escolha do caminho a seguir. Fomos dirigidos e dirigentes, sempre com respeito e resignação. Queremos agora agradecer, expressar nossa gratidão ao seu povo, destemido e fraterno povo, dono da terra, homens e mulheres que nasceram aqui e sem egoísmo, nos receberam de braços abertos, como recebem a todos que são trazidos pelo destino. Nós a escolhemos, porque ao conhecê-la pela primeira vez, nos recebeu como mãe, acalentando nossos sonhos e realizamos fecundos. Agora somos todos agradecidos e num gesto de amor queremos dizer: somos seus filhos de coração. Esse poema foi o último poema desse livro, e agradeço a essa cidade que nos acolheu tão bem aqui. Também alguns outros poemas. Oi, pode. Eu tenho poemas preferidos. Tenho. Uma vez perguntaram ao Lago Bilac: senhor Lago Bilac, o senhor agora é da Academia Brasileira de Letras, o senhor tornou um imortal. Quando a gente escreve os livros, a gente, em tese, passa a ser imortal, porque a obra é para sempre, né? Aí perguntaram assim: mas o senhor agora é um imortal. Por que o senhor é um imortal? Aí ele falou assim: porque poeta não tem onde cair morto. Na verdade, eu tenho poemas prediletos meus, e um deles eu escrevi para minha namorada. O problema é achar. Um poema que eu escrevi para minha namorada, que fala o seguinte: está nesse aqui? Deixa eu ver. Não está nesse, está no outro. Vamos ver. Tarde de Sol. É um poema que eu gosto muito. Tardes de sol. Eram como aquelas tardes de sol. Deitávamos na areia da praia para ver o tempo passar. Contávamos nuvens contagiados pelo frescor das brisas. Olhávamos fixos em direção do nada. Corpos unidos na imensidão do silêncio. Ali mesmo nos amávamos intensamente, como se fôssemos um só, iluminados pela liberdade de nossa juventude. Aí vem o tempo, inexorável tempo, passou por nuvens levando aquelas tardes de sol e a nossa juventude. Hoje, marcados com as rugas da razão, lembramos aquelas tardes, que bom que o sol continua a brilhar para nós dois, corpos unidos como se fôssemos um só. Agora um amor maduro, transformado em papel passado pelo tempo, que conspira a nosso favor e nos faz lembrar com prazer e alegria daquelas nossas tardes de sol. Obrigado. Obrigado. Tá. E eu tenho. Ele é um poema um pouquinho maior, que ele conta a história dos lobisomens. Alguém conhece, já viu lobisomem? Já viu Pererê? Já viu mula sem cabeça? Não. Isso faz parte do nosso folclore, não é isso? Não existe lobisomens, né? Mas aonde eu nasci, lá em São Vicente, tinha um moço que a gente dizia que ele virava lobisomem. E lá,
perto do centro da cidade, tinha uma escola, um hospital antigo e abandonado. E um dia a gente resolveu ir atrás do homem que virava lobisomem. E nós fomos. Eu devia ter a idade de vocês assim. Fomos umas 10 crianças atrás do homem que virava lobisomem. E o homem foi. Ele entrou na escola, ele entrou no hospital velho, abandonado. E começou a fazer um barulho lá dentro. E depois saiu de lá um enorme animal. E a gente correu pra caramba, porque era lobisomem, né? Só teve um menino que ficou, estava lá. Passou do lado dele um boi enorme. Estava dormindo dentro do hospital. E a gente achava que era um lobisomem. Motivado por essa história, que é folclore, eu fiz uma poesia, meio um conto, que fala o seguinte: Máquina do Tempo. Isso é bom a gente ouvir de olho fechado. O ano era 2051. 2051, a gente vai chegar lá, né? O ano era 2051. Entrei em uma máquina do tempo, máquina de ilusões de cor prateada. Como um sonho, retornei ao passado. Noite de lua cheia, de inverno, no começo do século. Agosto era o mês. A fazenda de café dormia quase por completo. O homem, porém, caminhava banhado com o clarão da lua. Esgueirou-se pela parede esquerda da casa de farinha até alcançar a porta principal. Havia no ar um cheiro de goma de farinha. No balaio, mandioca picada, raspada, moída, prensada. Aquela seria a noite derradeira de um cenário de dar medo. Com uma espingarda de carregar pela boca, municiada com bala de prata e sal, o homem guardava o momento fatal. Postou-se quieto atrás do moinho, posicionou a arma de frente para a porta principal, quase sem respirar para não chamar atenção. Foi quando ouviu um barulho, pegadas de bicho grande nas folhagens, vinha em direção ao engenho. O coração do homem disparou, o suor jorrava pelas têmporas, a mão tremia. Sentiu um desconforto na barriga, um nó nas tripas. Não havia tempo para correr. Estava ali para desvendar o mistério. Que bicho era aquele que invadiu o engenho nas noites de lua cheia, comia farinha ensacada, sola ou biju? Tinha fome voraz. Escutou ao longe a cachorrada latindo, como se pressentisse o perigo. A porta rangeu nos gonzos. A tramela foi partida em duas por força do bicho. Tinha olhos de cão danado, orelhas de burro aquado, focinho de lobo selvagem, pelo de urso crispado. Era um homem em forma de bicho, ou talvez um bicho em forma de homem. Não hesitou, atirou com sua espingarda de carregar pela boca com bala de prata e sal. O medo fez com que errasse o tiro, mas isso jamais confessou. O lobisomem conseguiu fugir. Não foi dessa vez que o meu avô conseguiu matar a fera. Homem com jeito de bicho, ou talvez bicho com jeito de homem. Para consolo, muitas luas cheias virão. E quando ficar novamente cara a cara com o bicho, a arma não irá falhar, nem os seus nervos. Essa história chegou aos netos, bisnetos, tataranetos, graças à máquina do tempo de cor prateada. Essa história meu avô contava, que tinha um lobisomem que entrava lá na casa de farinha e comia sola ou biju, e ele tentou matar o lobisomem, e ele errou o tiro. Ou seja, na verdade é uma história, que nunca aconteceu. Fala, filho. Exatamente, é uma história inventada, porque não existe um lobisomem, né? É só folclore, não é isso? Querem mais perguntar alguma coisa? O professor de português está aqui, ó, está todo para me pegar.
na verdade, o sentimento de qualquer coisa. Quando você sente um sentimento, isso te traz vontade de escrever. Eu estava contando lá dentro, você já estava em casa e falou na televisão sobre Rally do Sertão. Sertão. Me veio a palavra sertão na cabeça. E que palavra linda. Eu gosto das palavras, professor. Eu gosto das palavras. Sertão. Que coisa linda essa palavra. Aí eu fui até um sertão. Aí escrevi rapidamente. No sertão dos meus dias não há girassóis, só flores baldias. No sertão dos meus dias, os cactos brotam das pedras do silêncio deserto. Procuro oásis para transformar em poesia o sertão dos meus dias. Meu próximo livro é Oásis. Então, por causa da palavra oásis, então me veio um sentimento e eu escrevi um poema sobre isso. Isso acontece muito, palavra ou sentimento. Escutar uma música me importa também, é um sentimento, e eu escrevo, né? Esses dias eu acordei de madrugada, escutei um galo cantando. Era noite de lua cheia. Eu escrevo muito sobre lua. E escrevi um poema. Acabou a bateria. Escrevi um poema sobre essa lua. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amiga lua, é madrugada, o galo canta, canto solitário, canto triste, quase um lamento, apressa em cantar, sabe que o sol vem vindo e o deixará sem amiga lua. Simples assim. O galo cantou, por quê? Porque ele também gosta da lua. Está cantando porque o sol vai vindo e vai sumir a lua, né? A lua vai desaparecer. Fiz um poema sobre pássaros. A vida é uma prisão para quem não pode voar. Aprendi observando os pássaros, engaiolados pela ignorância dos homens. Tristes pássaros, não podem sonhar. Eu tento escrever as coisas mais simples possíveis, sem rebuscamento, sem métrica, porque eu não sou Alberto Oliveira para escrever com métrica eu prefiro escrever coisas simples e guardar isso. E às vezes uma pessoa lê um poema desse e diz assim, pô, esse poeta escreveu aquilo que eu estava sentindo, né? A gente vê Cecília Meirelles, vê Carlos Drummond de Andrade, vê Olavo Bilac. Às vezes um poema nos traz sentimentos e a gente acha que aquele poema foi escrito para os nossos sentimentos. Então eu escrevo bem simples e transformo em livros para deixar para a posteridade. E há pouco tempo atrás eu escrevi um poema e coloquei no café da manhã para minha mulher ler. Eu tenho 2 filhas e elas cresceram e foram estudar fora. Um dia eu cheguei em casa, a casa estava vazia, sem um barulho. Meu Deus, cadê as crianças, né? Aí eu escrevi um poema que deixei em cima do café da manhã lá na mesa. Minha mulher leu e começou a chorar. Ninho vazio, a casa está vazia, há um silêncio, é um enorme silêncio. Não ouço as crianças brincando, correndo pelo jardim, vou aos seus quartos, vejo os retratos na parede, crianças inocentes. Onde estão agora que cresceram? Seguem caminhos de mão dadas com o mundo, vão em busca de seus sonhos, viver seus próprios destinos. Na bagagem levam nossas preces, nosso amor incondicional. Sentimos a dor do ninho vazio. Filhos são como pássaros, livres para voar. É isso, é um sentimento de momento. Eu vi a casa vazia e fui lá, escrevi, guardei, né? Na casa da minha avó tinha um pé de jasmim. Eu adorava
sentir o cheiro das flores do jasmim. Era só um vento bater, a gente está ali, o jasmim subia, né? Doce perfume. Havia um pé de jasmim muito florido, plantado quase à soleira da porta. De quando em vez o vento acariciava suas flores, e o jasmineiro respondia às carícias, exalando um doce perfume. Havia também uma pequena lagarta, que circulava nos galhos do pé de jasmim, sorvendo o perfume da flor, combustível para a sua jornada. A metamorfose ocorreu no pé de jasmim. O vento cessou por um instante, enamorado por uma linda borboleta unicor, que levava em suas pequenas e brancas asas o doce perfume do amor. Aqui em cima, na sala 8, aqui, tem ali os alunos fizeram sobre a metamorfose da lagarta para borboleta, e eu lembrei desse poema aqui sobre o barco ancorado. É triste ver um barco ancorado. Barcos foram feitos para ligar sonhos e transportar sentimentos. A solidão de um barco ancorado toca profundo. Amores não foram navegados. Quando eu vejo um barco ancorado, o barco está ali para quê? O barco tem que ter qual é a utilidade do barco? Transportar pessoas. Se o barco está ancorado, ele está ali, para mim, sem nenhum valor, né? Aí surgiu esse poema, né? Para encerrar, eu fiquei muito emocionado quando eu cheguei aqui hoje, e o professor me levou para ver as salas, com todas as atividades dos alunos. E a primeira sala que eu entrei foi a sala que foi escolhida para tratar dos trabalhos feitos pelos alunos com necessidades especiais. Ou seja, nós temos 30 salas, 15 salas, mas a primeira sala foi para os alunos especiais. Isso pode não ter sido nem pensado pela direção da escola, mas isso é um símbolo fantástico. A primeira sala que eu fui ver foi dedicada aos alunos com necessidades especiais. Esses alunos que são para nós a flor azul, nesse poema que eu escrevi. Porque os outros meninos e as meninas são as rosas, né? Um monte de rosa aí correndo. Mas a flor azul é aquela mais sensível, né? Aí eu escrevi um poema falando assim: flor azul. Há uma flor azul no jardim especial. O sol que visita o jardim pela manhã vem de mansinho, como um passarinho, porque sabe da sensibilidade da flor azul. Há também um cuidador que rega a flor com muito amor, acaricia as pétalas e conversa com elas. Como um professor, o cuidador aprende com a flor, porque se aprende mais com a flor azul do que com as rosas que floram em abundância no jardim da vida. Então eu consegui ler lá em cima, aos prantos, né, esse poema, porque eu vi lá a sensibilidade da flor azul. E tinha um menino lá em cima que veio, me abraçou e sorriu. E a professora falou: ele é nosso aluno há algum tempo, nunca tinha visto ele sorrir. Hoje ele sorriu. Então, flor azul a gente vê poucos, né? Nós temos que cuidar dessa flor azul, como a escola aqui está cuidando, né? Porque rosas tem abundância, né? Mas a flor azul, pessoal, nós temos que cuidar. Antigamente, as flores azuis eram guardadas dentro de casa, num quarto trancado, e ninguém via. Os pais tinham vergonha das flores azuis. O tempo está evoluindo. Nós temos que buscar essas crianças, flores azuis, trazer para as escolas, fazer com que elas recebam esse carinho. Nossos pais disseram para a gente assim: quando você crescer, você vai ser doutor, né? Vai ser doutor.
Um pai de uma criança azul diz o seguinte: meu filho, quando você crescer, você vai saber contar de 1 a 5, de 1 a 50, vai poder saber andar, falar um pouco. Essa, escrever o nome, essa é a vitória. Mas isso é fantástico. Nós temos que ajudar essas crianças a galgar esse caminho. E eu sei que a escola daqui faz isso. Isso é fantástico. Me emocionei muito lá hoje, quando eu vi isso. Quero agradecer a vocês pela oportunidade e me convidem sempre que eu estarei aqui para participar. Fala. Ô tio, quando os livros é para existir, é para lembrar das coisas. Exatamente, os livros a gente guarda as coisas aqui dentro dele para que outras pessoas podem ir lendo e aprendendo as histórias. Exatamente, para exercitar a mente. Por isso que eu leio os livros, todo dia eu leio, para exercitar a minha mente e aprender cada vez coisas mais, porque o conhecimento que liberta a gente. Tá certo? Obrigado!